19. Leremos do versículo 1 até o 8. Êxodo 19, 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. No dia em que se completaram 13 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, declara aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós invocamos o teu nome, Pai, nesta hora, pedindo que o Senhor nos instrua, Pai, por meio da tua palavra, que ela, Deus, encontre morada no nosso coração, Pai, e frutifique, Senhor, dê fruto de justiça, ó Deus de vida, ó Pai, ao longo da semana e todos os dias das nossas vidas. No nome de Jesus, o nosso Mestre, é que nós oramos. Amém. Irmãos, desligado não vai funcionar, né? Agora sim. Irmãos, Estado-nação é um povo com território próprio e governo soberano. Há povos que não têm território definido, como é o caso dos curdos. Já há povos que têm um território mais ou menos definido, têm algum nível de governo, mas não é autônomo o suficiente, não é soberano como os palestinos. E a lealdade nacional costuma ser o compromisso mais solene de muitas pessoas do mundo. Talvez seja para muita gente, além do seu compromisso familiar com sua família, seja o compromisso mais importante, né? Essa foto aí do fundo é de um jogador da Seleção do México que chorou muito quando ouviu o hino do seu país. Há muita gente que chora ao ouvir o hino, ao observar uma hastear de uma bandeira, mesmo em países sem tanta tradição nacionalista como é o caso do Brasil. Às vezes, inclusive, as pessoas exacerbam esta lealdade nacional que pode se provocar um tipo de problema, de patologia social, como é o nacionalismo, como é o fascismo, o racismo, a xenofobia, enfim. Mas nós cristãos somos chamados a um compromisso muito maior do que qualquer filiação nacional. Ou seja, nós também somos parte de um povo e de um povo supranacional e supraétnico, ou seja, que está acima de qualquer nacionalidade e qualquer etnia. E isso é um dado muito importante para nós. E é o que veremos, inclusive, nesta passagem aqui, quando o Senhor então chama o povo de Israel para ser seu povo, faz um convite solene a ele. Esse convite também se estende a mim e a você. Ele nos chama então para sermos o seu santo povo da aliança. A aliança que nós temos cantado muitos domingos, que nós temos estudado a respeito, ela é o grande conceito, o grande eixo
que perpassa todas as histórias da Escritura. Porque todo o objetivo do Senhor é formar um povo para si, é trazer um povo para junto dele. Este é o grande propósito, um povo à semelhança do seu Filho Jesus. E aqui Deus faz um convite solene, muito explícito para o povo de Israel, mas esse convite não fica só neles, também é para mim e para você. E a primeira coisa que o Senhor faz é lembrar o povo de Israel que eles foram salvos de maneira soberana. Isso também vale para nós. Lembre-se, portanto, se a primeira coisa que esse texto aqui nos ensina, lembre-se que o Senhor te salvou de maneira soberana. Primeiro, Ele cumpre as suas promessas, porque observe como o texto começa. O texto começa dizendo que o povo de Israel, depois de 3 meses que havia saído do Egito, ou seja, 3 meses depois de todo aquele evento do mar, da abertura do mar, da passagem milagrosa do povo por meio do mar, eles chegam à região do Sinai. Essa região, é muito especial, porque é a região na qual Deus encontrou Moisés pela primeira vez. E lá ele se apresentou a Moisés. E fez também a convocação, o chamado de Moisés para ser líder do povo, no processo de libertação do Egito. E quando o Senhor faz isso a Moisés, Ele também diz, olha, esse é o sinal que eu vou dar a você. É que vocês vão sair do Egito e quando vocês forem libertos, vocês irão para cá e vão me adorar aqui neste monte. Então imagine o filme que deve ter passado na cabeça de Moisés, de que aquilo que o Senhor falou ia se cumprir. A expectativa era essa, por isso que eles param neste lugar, porque era o lugar do encontro marcado, o lugar onde o Senhor havia marcado encontrar com eles, e seria o primeiro ato de adoração do povo de Israel, agora como povo de Deus, mostrando que o Senhor, antes de tudo, cumpre as suas promessas. E Ele está aqui lembrando o povo de Israel disso, de que, olha, eu cumpri aquilo que falei para vocês. Disse que ia libertá-los com mão forte, que iria julgar o Egito na frente de vocês com atos poderosos, e eu fiz. E o sinal disse que, olha, estamos aqui, neste monte que eu havia separado para que vocês me adorassem. E aí o Senhor lembra o que fez, de maneira rápida, bem sucinta, Ele resume tudo o que aconteceu. Ele diz, vocês nos viram, vocês são a testemunha de que eu julguei e salvei. O Senhor está dizendo para eles que o próprio povo de Israel era testemunha dos atos de Deus, tanto de julgar os egípcios, porque é isso que o Senhor faz com o Egito. Ele julga o Egito a grande, talvez a mais brilhante civilização da antiguidade, pelo menos dali do Antigo Oriente Próximo, estava sendo julgada por Deus. O faraó, que era considerado o próprio Deus na terra. Os israelitas foram testemunhas disso, foram testemunhas das pragas, foram testemunhas da abertura do mar, de como o exército de Israel, do Egito sucumbiu no mar. Mas aí também eles são testemunhas de que o Senhor não só soberanamente julga, como Ele também soberanamente salva. Ele salvou o seu povo. O povo de Israel viu o quanto que eles foram livrados das pragas. As pragas não chegaram nas casas deles. Eles não tiveram águas contaminadas e transformadas em sangue, não tiveram morte de gado. Sobretudo, tiveram seus filhos primogênitos a salvo, por causa da promessa de Deus e do sangue do Cordeiro na porta das casas deles. E é por isso que o Senhor diz, olha, eu salvei vocês como uma águia, protege o ninho dos seus filhotes de qualquer outro predador. E Ele mostra que a grande questão, a grande salvação para Israel, não era meramente levá-los a uma terra prometida, era muito mais do que isso. A gente passa batido quando lê, mas devia se atentar a quando o Senhor fala
que o Senhor os salvou e os trouxe para junto dele. Ele não diz assim: eu os salvei e já os coloquei na terra que eu prometi. Não. O Senhor fala: eu os trouxe para junto de mim. Essa é a grande salvação. O Senhor nos traz de volta para junto dele. Essa é a grande promessa, que os israelitas ainda não haviam entendido completamente. Mas que, inclusive, para que eles pudessem ter acesso às promessas, a promessa da terra e todas as bênçãos relacionadas à terra, o mais importante, na verdade, é que Deus estava restaurando o relacionamento deles com o próprio Deus. E isso sim é verdadeira salvação. É o Senhor restaurar o seu relacionamento conosco. E Ele lembra então Israel de todas essas coisas. Lembra de tudo isso. Porque uma coisa que é importante, irmãos, aqui, é que para que o Senhor convide o povo de Israel para ser seu povo, e Ele também nos convide para ser seu povo, Ele nos mostra uma coisa: que mesmo antes de nós esboçarmos qualquer tipo de obediência, Ele mesmo se achegou até nós. Ele é quem deu o primeiro passo nesse relacionamento. Ele é quem te chamou. Ele é quem te elegeu, como a gente tem visto algumas questões sobre eleição na escola dominical com os jovens, no catecismo. Ele é quem dá esse primeiro passo. E Ele está reafirmando isso aqui para o povo de Israel. E reafirmando para nós. Lembre-se de que o Senhor te salvou de maneira soberana. E o que aprendemos com isso? Primeiro, que o grande prêmio de salvação é esse: é a comunhão com o próprio Deus. É estar unido a Cristo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas entram na igreja e procuram igrejas evangélicas, religião, para resolver questões das suas vidas. E é claro que isto muitas vezes é a porta pela qual nós chegamos a Deus. Uma necessidade que nós temos, uma tristeza que sentimos, uma cura que precisamos, uma promessa, uma resposta, de fato são instrumentos que Deus pode utilizar para trazermos até Ele. Mas para que, no momento em que nós encontramos a Cristo, nós chegamos à seguinte conclusão: não era aquilo que realmente eu precisava. Eu precisava era de Cristo. Era isso realmente que eu precisava. Israel precisava muito mais do que de uma terra, como um povo soberano. Eles precisavam estar juntos de Deus. Por isso que o Senhor diz: eu os salvei e os trouxe para junto de mim. Junto de Deus eles estariam seguros. Junto de Deus eles teriam tudo o que era necessário. Junto de Deus não há necessidade. A gente não passa necessidade. A gente tem contentamento. A gente tem paz, mesmo em meio às maiores aflições. Por isso o grande prêmio da salvação é esse, mais do que qualquer outra coisa. Segundo, é que a salvação é motivação para a obediência, e não o contrário. Nós entendemos, e muitas vezes, infelizmente, o Evangelho é proclamado pelo mundo afora de modo contrário a como a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus não nos ensina que o povo, por exemplo, obedeceu primeiro e aí Deus salvou, os livrou do Egito depois. Foi o contrário. Ele salvou do Egito e agora está chamando o povo para uma obediência solene. Percebe? Deus está tratando com Israel como se fosse seu povo. Ele não precisou de nenhum esboço da parte dos israelitas de obediência. Ou seja, a salvação nos motiva a obediência. E não a obediência causa a nossa salvação. É o contrário aqui. É o contrário do que muita gente pensa. E isso é libertador. Porque isso é saber que o Senhor, na verdade, é quem de fato faz todo o caminho até nós. E que a nossa obediência a Deus é uma expressão de gratidão a Ele. É uma expressão lógica, ou seja, alguém que é salvado por Deus.
alguém em quem Deus põe o seu espírito, não pode ter outra vontade, outro desejo, senão de obedecê-lo. É claro que esse desejo vai limitar na sua carne com os seus desejos. A gente acabou de cantar a respeito disso, de como que essa tensão existe na vida do cristão, de nós desejarmos a lei de Deus que está escrita no nosso coração e muitas vezes a nossa carne querer outra coisa. Mas o fato de existir essa guerra em você é porque o Senhor te salvou primeiro. Porque no coração de quem é incrédulo, de quem não creu no Evangelho, de quem Deus não salvou, essa guerra não existe. A carne impera, a vontade humana impera, soberana. Não há nenhum resquício de vontade de querer agradar a Deus. A salvação vem antes da obediência e a motiva. E aí vem o segundo ponto, que é o exercício dessa salvação. Olha o que o Senhor está falando. Primeiro ele lembrou o povo, para poder fazer agora o convite solene. É como o rapaz pedir a mão da moça em casamento. É isso que o Senhor está fazendo aqui. Está pedindo a mão do seu povo em casamento. Está, de alguma maneira, anunciando a cada um individualmente que eles serão filhos adotados de Deus, serão parte da família de Deus. Então, o segundo ponto é: consagre-se inteiramente ao Senhor. O Senhor chama o povo, então, à consagração. É o convite que ele faz. Ele, então, te convida a ser o seu povo obediente e fiel. É assim que ele diz: se vocês forem obedientes e guardarem a minha aliança, serão meu povo. Assim diz o Senhor. E aí tem os aspectos especiais com relação a isso. Porque a gente poderia pensar, o que é que os israelitas teriam de especial? Nada, como também nem eu e você. Nós não temos nada especial em nós que cause a eleição de Deus, ou seja, cause o fato do Senhor nos escolher. Irmãos, o maior exemplo disso é a escolha dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos não eram homens muito eloquentes, não eram homens de posição nobre no meio da sociedade de Israel, não tinham grandes dons e talentos, muito pelo contrário. O que a gente observa na narrativa dos evangelhos é que muitas vezes eles não entendiam o que Jesus falava, eles tinham ambições desmedidas, que não combinavam com o próprio estilo de vida de Jesus e com aquilo que Jesus ensinava. A gente observa que eles brigavam já entre si por poder. A gente observa que eles, inclusive, se acovardam na hora H, no momento em que o Senhor é entregue e o Senhor é crucificado. Onde é que estão os apóstolos escolhidos por Jesus? Fugiram. Essa é a qualidade de gente que o Senhor chamou para caminhar com Ele. O povo de Israel, o próprio Senhor lembra isso a eles no livro do Deuteronômio, de que, olha, vocês não são mais especiais do que nenhum povo da terra. Nenhum. Vocês não têm nada de melhor que diga, não, é por isso que eu escolhi vocês. Em nada. E é por isso que, então, eles deveriam ser muito humildes. Inclusive, deveriam tratar bem os estrangeiros entre eles. O Senhor os convida de maneira solene, como quem convida um mendigo para uma festa de casamento. É assim também que Ele me convida e convida você para fazer parte do povo dele. Não há nada de fato especial em nós, mas há de especial no convite que Ele faz. E o que é importante é isso, é que apesar de nós não termos nada de especial, Ele te escolheu entre todas as pessoas do mundo para ter um relacionamento pactual, um relacionamento de aliança, de compromisso. Quando o Senhor reafirma isso aos israelitas, Ele está lembrando os pactos que Ele fez com os patriarcas, os pais daquele povo, dizendo, olha, a aliança que eu fiz com Abraão, que
que eu reafirmei com Isaac e reafirmei com Jacó, estou agora fazendo com vocês. Com vocês como agora meu povo. Dentre todas as nações escolhi vocês para serem meu povo. Israel tinha então uma missão muito especial, de ser povo de Deus na terra, de ser um sinal vivo que testemunhasse a respeito do Deus verdadeiro, no meio de tantas nações idólatras, de tanta gente perdida. Israel seria então um povo diferente, um povo com quem Deus entrou em aliança, em pacto, em compromisso. Assim também somos eu e você nessa geração. O Senhor te convida a celebrar um pacto com Ele, a celebrar o pacto, o novo pacto, da nova aliança que é em Jesus Cristo. Também para que você faça parte do povo dele. O povo, irmãos, que é muito mais do que qualquer lealdade nacional, está acima disso, a tal ponto que isso que nos une, a fé em Cristo, deve unir os crentes muito mais do que qualquer outro tipo de lealdade que o crente possa ter, seja nacional, seja familiar, seja um time de futebol, seja sua profissão, não importa. A sua maior lealdade como parte do povo de Deus é ser povo de Deus, é ser cristão, é ser alguém que foi chamado para ter um relacionamento de aliança com Deus. Neste relacionamento, o Senhor então faz um convite muito especial, no qual vai separá-lo para adorar e testemunhar perante os homens. Separá-lo como? Porque o Senhor faz um chamado que é o seguinte: vocês serão, entre todos os povos da terra, vocês serão a minha propriedade peculiar, meu tesouro especial. Essa tradução da NVI é muito bonita, porque mostra o quão poético Deus está sendo aqui. Dizer que você será meu tesouro especial, o Senhor fala. Aquilo que é uma propriedade exclusiva minha, diz o Senhor. Ora, era um povo que era escravo, e o Senhor os libertou. Então, se o Senhor lhes comprou a carta de alforria, agora o Senhor é o dono deles. Só que o Senhor, diferente de senhores tiranos, Ele é um Senhor que compra para a liberdade. E Ele também nos comprou. Porque o nosso Egito é a nossa vida de trevas, de pecado, longe de Cristo. E quando o Senhor uma vez nos salva, nos converte, Ele também está nos tirando de uma escravidão e nos colocando em liberdade. Mas foi Ele que comprou a nossa carta. Ele é o nosso Senhor. Somos propriedade exclusiva dEle. Ele faz conosco o que Ele quiser. Então Ele diz: vocês serão meu tesouro especial, serão um reino de sacerdotes. Por isso, adorar e testemunhar. Olha que interessante. Existia a classe sacerdotal do povo israelita. A gente vai ver isso, inclusive, alguns domingos à frente. Quando Deus institui o sacerdócio a partir de Arão, o irmão do meio de Moisés. Mas é interessante que o Senhor diz aqui que todos eles, na qualidade de integrantes, cidadãos do reino de Deus, são todos sacerdotes. E o que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que presta culto a Deus e intermedia a relação de Deus com os homens. Deus está aqui acima e Ele é totalmente transcendente. Precisa de um intermediário, de alguém que faça o meio de campo com os homens que são matéria também. Esses são sacerdotes. Os sacerdotes faziam isso. Eles ofereciam sacrifícios em nome do povo. Eles liam a lei para o povo. Eles faziam todas as ofertas em nome do povo. O povo não fazia as ofertas solenes diretamente a Deus, mas entregava para o sacerdote fazia. Um dia no ano chamado Dia do Perdão, Dia da Expiação, também conhecido
como Yom Kippur, né, que é o seu nome hebraico, é bastante conhecido pelas pessoas hoje por conta da guerra do Yom Kippur. Ele é um dia muito, mas muito especial no calendário bíblico. Por quê? Porque era o dia em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia incenso e sacrifício a Deus pelos pecados de todo o povo. Isso é um sacerdote. Ele faz essa intermediação, ao mesmo tempo em que ele é aquele que presta culto a Deus. Então o Senhor está chamando o povo de Israel para serem todos eles sacerdotes diante de Deus. Com relação a todas as outras nações, Israel então seria o reino de sacerdotes. Assim também você e eu, nessa geração, nós somos chamados ao sacerdócio. O sacerdócio que a palavra de Deus chama de universal, ou seja, todos os crentes são sacerdotes. E o grande sumo sacerdote é Cristo Jesus, porque Ele é quem entra no Santo dos Santos e faz a oferta definitiva pelo perdão dos nossos pecados. E faz essa intermediação definitiva entre Deus e os homens, de tal forma que nós não precisamos mais de nenhuma intermediação, de nenhum mediador além de Jesus Cristo. Por isso que, na verdade, é inútil pedirmos a intercessão por qualquer santo que já tenha falecido. Não porque eles não são santos, mas porque eles não são nossos mediadores, porque eles mesmos tinham um mediador, que é Jesus Cristo. E nós também temos o mesmo mediador e ele é suficiente. E ele é o sumo sacerdote, e nós somos os seus sacerdotes, todos nós, homens e mulheres, crianças e adultos, jovens e velhos, não importa a sua posição, mas se você está dentro do povo da aliança, você é chamado para ser sacerdote, para cultuar a Deus domingo após domingo e também dia após dia, para representar Deus diante dos homens. Daqueles que não creem, você é o representante de Deus, você é representante de Cristo. É por isso que somos chamados cristãos. A palavra cristão vem de uma palavra grega que significa pequeno Cristo. Nós somos imagens de Cristo, imagem visível de Jesus, onde quer que nós estejamos. Isso é uma função sacerdotal. O povo de Israel tinha que ser isto para as outras nações. O povo para o qual os outros pudessem olhar e ver o Deus verdadeiro. Assim também nós. Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo em nós marcas de Jesus? O que aprendemos então com este segundo ponto? Primeiro é que a aliança é a base da lei. De novo, olha como a ordem é inversa ao que muitas vezes nós pensamos. Nós pensamos primeiro que a obediência vem antes da salvação. E a palavra de Deus nos mostra que é o contrário, que a salvação vem primeiro, a obediência vem depois, como resposta a essa salvação. Segundo, a palavra de Deus nos mostra que, diferente de como pensamos, que a lei é a base da aliança, de que cumprir a lei seria a condição para que Deus fosse fiel na aliança com o seu povo, nós observamos aqui que é o contrário, que a aliança é a base da lei. Antes do Senhor dar os 10 mandamentos, que é o capítulo seguinte, o que é que o Senhor faz? Faz uma aliança antes. Eles nem sabem quais serão os mandamentos, o que é que eles devem cumprir. Mas vocês devem guardar minha aliança. Como? A gente ainda não sabe. Irmãos, várias vezes, no meio do processo deles até chegar em Canaã, no deserto, eles caíram várias vezes em incredulidade, em idolatria, em vários tipos de pecado. E ainda assim o Senhor manteve-se firme. Claro, eles foram punidos pelos pecados que cometeram. Mas a aliança, a promessa de Deus de levá-los à terra que Ele havia prometido, não foi revogada em momento algum. Assim também é o Senhor conosco. A aliança que Ele celebrou conosco é a base também para a nossa obediência. É a base na qual Ele nos dá uma lei de perfeita liberdade para que possamos viver por meio dela.
Ser santo, por sua vez, significa ser separado. É por isso que no último ponto ali, no último versículo, no versículo 6, o Senhor chama o povo de nação santa. Por quê? Porque eles eram um povo separado para Deus. Santo significa isso, separado para uso exclusivo de Deus. Isso era uma coisa santa no tabernáculo, por exemplo. O candelabro que foi feito para as cerimônias, ele era separado para Deus, ou seja, não poderia ser utilizado para outra coisa senão para cultuar a Deus. Os pães da proposição eram pães que não poderiam ser comidos senão fora da cerimônia específica. Ou seja, aquilo que era separado para Deus era de uso exclusivo para o culto a Deus. E aqui ele está dizendo, vocês inteiros, sua vida inteira é separada para Deus. Não é uma parte dela, não é apenas o seu domingo. Não são apenas algumas horas, mas a sua vida inteira, tudo aquilo que você faz, seja o seu trabalho, a família, não importa, seu divertimento é para Deus. O modo como você se diverte com seus amigos é santo para Deus. O modo como você assiste Netflix é santo para Deus. O modo como você gosta das suas férias, como você trabalha, tudo é santificado. Talvez o povo de Israel tivesse muita dificuldade de entender isso. E por isso várias vezes resvalavam nos mesmos erros. Os fariseus, na época de Jesus, cometiam este erro de separar as coisas, de pensar que isso aqui é santo para Deus, isso aqui não é, de compartimentar a vida e Deus colocar em uma caixinha. Crentes modernos também fazem muito isso e pensam vida espiritual, vida profissional, vida amorosa, vida familiar. Não, tudo é vida, e tudo é vida diante de Deus, e tudo é vida santa para Deus. Você foi separado para o louvor do Criador em todo o tempo. O domingo, irmãos, ele é o cume, ele é o ápice de adoração, porque estamos juntos, reunidos enquanto povo de Deus, povo santo, da aliança com Deus. Mas quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos na batalha do dia a dia, também devemos prestar um culto contínuo a Deus. Preste o culto então como um sacerdote que você é. Você é sacerdote do Altíssimo, porque você assiste diante de Deus, você o cultua, você é chamado para adorá-lo, para bendizê-lo, com cânticos, com orações. Você é chamado para também proclamar a palavra de Deus, o Evangelho, e a manifestar com sua vida a verdade de que Cristo é o Senhor diante dos homens. Por último, ele faz então o chamado e nós vemos a resposta do povo, na qual nos apresenta o terceiro e último ponto: obedeça a palavra do Senhor, porque essa vai ser a atitude do povo, a atitude sábia e a única atitude possível depois de um convite desse. Repare, o convite começou com uma lembrança daquilo que Deus fez. Deus salvou, e agora ele está dizendo: seja meu povo, eu os trouxe para junto de mim. Se vocês me obedecerem e guardarem a aliança, farei de vocês geração eleita, nação santa, sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro. E aí a gente percebe primeiro que nós devemos ouvir a palavra do Senhor, porque ela é fonte de vida. Foi isso que o povo fez. Moisés então transmite ao povo exatamente aquilo que Deus havia dito a eles. Esta é a fonte de vida, irmãos. Você quer obedecer a palavra do Senhor? Tem que conhecê-la. Você tem que mergulhar, ficar encharcado na palavra de Deus. Você tem que estudá-la, meditar nela, encher a tua mente da palavra de Deus de tal modo que a tua mente e a palavra de Deus se confundam, a tal ponto que você não sabe quem é que está dando a ideia, se é você mesmo
ou se é algo que você leu de Amós, de Obadias, do Evangelho de Marcos, do Gênesis, de tão encharcada que vai ser sua alma da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Não negligencie o ministério da palavra. E não negligencie o privilégio que você, como cristão, em um país com liberdade de culto, você tem. Irmãos, nós vivemos um tempo com maior abundância de recursos para estudar a palavra de Deus. Só aqui nesse celular, eu tenho 2 aplicativos que tem Bíblia em qualquer língua praticamente conhecida. Que tem uma série de comentários. Que tem a palavra de Deus na sua língua original. Está aí, não é nenhum segredo. Se você se dispusesse a querer aprender até as línguas originais, isso não é necessário para você estudar a palavra de Deus e viver encharcado dela. Mas eu quero dizer que está tão fácil, está tão disponível. O Senhor nos deu a bênção de viver num tempo em que nós temos a palavra de Deus à nossa disposição de maneira muito fácil. Nos nossos celulares, em várias versões impressas, várias bíblias de estudo para te auxiliar. Mas talvez sejamos uma das gerações que menos tem lido a palavra de Deus. Talvez esta abundância de recursos seja também para nossa vergonha. Para que a gente entenda que não basta ter o recurso. Algumas pessoas compram cursos na internet pensando que comprando vão aprender a habilidade que querem. Não, eles precisam exercitar. Não adianta você comprar um método de estudar piano e não estudar piano. Comprar não vai te fazer aprender por osmose. Então, ter a Bíblia disponível não vai te fazer encharcado da palavra de Deus se você não mergulhar nela. E uma vez que você mergulhou, faça tudo o que o Senhor ordenou por meio da sua palavra. Viva por ela. Foi esse o compromisso que o povo teve ali diante de Moisés. Moisés transmitiu ao Senhor, disse. E Moisés falou para o Senhor tudo que o povo havia se comprometido. Eles disseram que vão ser seu povo, Senhor. Você também. Faça tudo o que o Senhor ordenou em sua palavra. Só dá para fazer também se você conhecê-la. Leve Deus a sério. E levar Deus a sério é levar a sua palavra a sério. Isso é fundamental, irmãos. Com Deus não se brinca. Por isso devemos ter temor. Temor é esse misto de admiração e noção de perigo. Admiração porque Ele é maravilhoso, Ele é atraente, Ele é sedutor, afinal Ele é o Criador. Quem pode ser mais interessante do que o Criador dos céus e da terra? Ninguém. Mas ao mesmo tempo Ele é temível, porque Ele é poderoso para nos fulminar. E nós somos povo impuro de lábios impuros, e Ele é um Deus totalmente santo. Levemos a palavra de Deus a sério. E você é uma carta viva do Evangelho. Para muitas pessoas, você vai ser a única Bíblia que eles terão. Você vai ser o único contato com Cristo para muita gente. Olha que responsabilidade sua enquanto sacerdote. Sacerdote não é apenas o pastor, o presbítero. Você é chamado para ser um sacerdote. Mas concluindo, irmãos, em Cristo somos feitos, então, geração eleita, sacerdotes reais, nação santa e propriedade exclusiva de Deus, diz o apóstolo Pedro. Por quê? Porque nele temos libertação do jugo do pecado. É em Cristo que nós somos libertos. Essa libertação aqui do povo de Israel do Egito era um apontamento para a libertação muito maior que Jesus ainda faria. Não do Egito, não de uma nação, mas uma libertação tão poderosa que salvaria inclusive egípcios. Nele somos levados para junto de Deus. Quem está unido a Cristo tem acesso a Deus. Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso rei. Se Cristo é o nosso sumo sacerdote, nós somos sacerdotes com Ele. Profetas, porque fomos chamados para proclamar o Evangelho para as pessoas. E rei, porque o Senhor nos prometeu reinar junto com Ele.
E é em Cristo que podemos ser capacitados a sermos povo de Deus. Somente, irmãos, estando em Cristo podemos ser povo de Deus. Fora dele não há salvação. Os espíritas dizem, fora da caridade não há salvação. A Igreja Católica Romana diz, fora da Igreja Católica Romana não há salvação. Mas a palavra de Deus nos diz, fora de Cristo não há salvação. Só em Cristo há salvação e a possibilidade de sermos feitos povo de Deus. E com Ele nós temos a esperança de que reinaremos no futuro, no reino que Ele mesmo prometeu. Vamos orar? Senhor, aplica, Pai, a Tua palavra no nosso coração, de maneira, a Deus, que ela faça morada. Ó Pai, mais uma vez pedimos que gere frutos, ó Deus, frutos de justiça, de vida, ó Pai, no nosso dia a dia, diante dos homens, de maneira que nós possamos cumprir o nosso sacerdócio, Pai, sermos achados fiéis. Não por nós, mas porque o Senhor nos salvou, nos capacitou primeiro, dando-nos o Teu Espírito. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Irmãos, vamos orar mais uma vez. Vamos nos colocar de pé e fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Oramos todos juntos então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, só lembrando que a nossa reunião do grupo temático Significado do Casamento, dia 27, vai ser com todo mundo, tá? Mas a gente precisa resolver lá embaixo só a questão do horário, tá bom? Que tá aí meio em confusão. Como vai ser junto, casais, casados e solteiros, a gente precisa só alinhar isso, tá bom? Vamos ver se a gente discute lá embaixo. O Senhor abençoe vocês, uma boa semana.